O volume máximo recuperável é uma das variáveis mais importantes do treinamento, mas eu argumento que é a mais difícil de você medir. É um número-chave que muitas vezes vai responder várias perguntas que você tem sobre o treinamento, inclusive quantas séries e repetições. Só que para você conseguir, o único caminho é experimentação. Meu nome é Gabriel Martins, site Pentagon Strength, e bem-vindo a mais um vídeo. O esforço máximo recuperável nada mais é do que a quantidade de trabalho que você consegue fazer em uma determinada extensão no corpo ou em um segmento dele e recuperar e ter ganhos, não ter consequências negativas para aquele esforço. Porque, é claro, se você faz só um pouquinho de esforço, você não gera estímulo nenhum, nem adaptação nenhuma. Se você faz o ótimo, todo o esforço que você faz, você vai recuperar. E se você faz esforço demais, você vai começar a danificar os tecidos do seu corpo. Vai conseguir recuperar só um pouquinho, transformar aquilo em ganho, e o resto vai ser simplesmente tentando desmachucar, recuperar o seu corpo de um possível dano mais grave, entendeu? Então, como é que você fica ali nesse meio termo? É experimentação, não tem jeito. Isso vale tanto para o corpo todo quanto para segmentos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Depois que eu tive a minha lesão no meu joelho, eu tive que tirar o meu treinamento de perna. E nas primeiras 2, 3 semanas, estava fácil demais treinar. E aí eu comecei a perceber, cara, eu vou ter que mudar alguma coisa, tá? Enquanto eu estava fazendo fisioterapia, eu tive essa ideia. Eu falei, eu vou tirar o treino de perna, vou acrescentar um treino de braço. Só que, é claro, a perna é mais da metade do corpo, se você considerar abdômen e glúteo. O braço é pouca coisa. E rapidamente eu percebi que eu estava muito abaixo do que eu conseguia recuperar. O treino estava fácil, eu não estava ficando dolorido. No outro dia, eu acordava no dia de descanso e eu falava, pô, eu conseguia fazer qualquer coisa hoje que eu quisesse, conseguia fazer uma repetição máxima. E o que eu percebi? Eu tive que começar a aumentar o volume, aumentar a seleção de exercícios, porque estava sobrando recuperação, entre aspas. Mas aí tem um determinado ponto engraçado que eu percebi que eu passei da linha. Eu estava fazendo muitos exercícios com pronação, estava fazendo exercício de pegada e estava fazendo muita rosca. Chegou um ponto que eu comecei a perceber que começou a dar aquela dorzinha chata aqui no antebraço, principalmente da porção medial, que é uma dor geralmente oriunda dos flexores de punho, porque eu estava gerando flexão de punho demais. E aí o chamado esforço repetitivo acabou me incomodando. O que isso é um indicativo? Tá? Isso é um indicativo de que eu cheguei no meu volume máximo recuperável e passei da linha. Aí que está o pulo do gato. O único jeito de você descobrir, infelizmente, é você ir aumentando, e aí uma hora alguma coisa vai começar a doer, alguma coisa vai te incomodar. E aí você sabe que, claro, a corrente só é tão forte quanto o ponto mais fraco. Então, aquele grupo muscular, aquele segmento, aquele músculo mais fraco, que aguenta menos volume, nesse sentido de fraco, né? Começou a reclamar, então ali talvez esteja sua linha de corte. Onde que a gente vai ver isso acontecer? Se você está fazendo muito supino, nunca teve dor de ombro, aumentou supino, está fazendo, sei lá, 5 vezes por semana, o ombro começou a doer, tem coisa demais, você vai ter que diminuir. Agachamento, a lombar começou a incomodar e você nunca teve isso antes, coisa demais. É claro que o máximo volume recuperável depende de alguns fatores, e eu vou falar sobre eles agora. O primeiro é o condicionamento, de maneira geral, daquele músculo. Quanto volume ele aguenta, quanto que ele demora para recuperar, e quanto mais forte, mais coisa ele aguenta, tá? Por isso que é muito importante você treinar lombar. Quanto mais forte a sua lombar e o seu abdômen, mais você consegue treinar agachamento sem chegar nesse volume máximo. Porque o corrente está tão forte quanto o ponto mais fraco, geralmente é a lombar, e quando a lombar fala chega, seu agachamento para, você tem que parar de treinar, você não consegue continuar treinando, você vai machucar, e aí você tem que fazer outra coisa. Então, esse volume, quando fala de corpo todo, quando fala de movimentos multiarticulares, o que tiver mais fraco vai limitar o resto todo. Segundo, ele é extremamente individual. Eu posso falar para vocês quantas séries de rosca e de remada eu estou fazendo, não vai adiantar nada para vocês, porque ele depende do nosso corpo. O volume máximo recuperável também depende do estilo de vida. Se você está numa fase super estressante, trabalhando e estudando, pouco tempo para treinar, refeição cada dia no horário, cara, você vai conseguir recuperar menos, não tem jeito. Infelizmente é o jeito. Mas você vai conseguir recuperar de alguma coisa, então não deixe de treinar. Agora, se você está, às vezes no começo da faculdade aí, não está trabalhando, está só assistindo uma aula numa porção do dia, passando o resto do dia à toa, sentado, dormindo, comendo, seu volume recuperável vai lá em cima, tá? Então, aproveite essas fases da vida, aumente o volume, selecione mais exercícios, modifique o seu treino com o passar da vida, porque o treino faz parte da vida, entendeu? Então não dá para ficar sempre a mesma coisa, ou você vai estar fazendo menos do que você aguenta e deixando o ganho para trás, ou mais e possivelmente caminhando para uma lesão. O volume máximo recuperável não te avisa quando você está treinando de menos, isso é um problema. Você tem que estar esperto, se está recuperado demais, entre aspas,
Preste atenção. Muitas vezes você sente muito pesado no dia seguinte de agachamento a perna, mas nunca sentiu isso do membro superior. Talvez você esteja treinando o membro superior de menos. Pensa nisso, tá? Então, ele nunca avisa de menos, mas ele vai avisar de mais sempre. Como eu falei, a questão principalmente das dorzinhas, da lesão, e você começa a caminhar para o overtraining. Eu tenho um vídeo aqui embaixo de como perceber que o overtraining está chegando, e você vai ver que tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui. Só que lá é para o corpo todo. O volume máximo recuperável está relacionado a vários indicadores de saúde, principalmente a questão hormonal. Então, quanto melhor a sua saúde, mais você vai recuperar. Eu não sei se você sabe, mas quem recupera o tecido danificado do nosso corpo é o sistema imunológico. Então, se você tiver com uma situação que está imunológico enfraquecido, vai atrapalhar o treino todo. Se você tiver com a saúde muito boa, vai conseguir recuperar mais. E se você tem níveis hormonais que não correspondem a um Homo sapiens, se você tem níveis super anabólicos, o seu volume máximo recuperável vai lá em cima. Enquanto você estiver injetando, mais ele vai subindo. Só que aí também tem todos aqueles outros efeitos negativos que eu não vou ficar falando aqui, porque você já está careca de saber. E possivelmente também ficando careca de drogas anabolizantes. E por último, ter o conhecimento do volume máximo recuperável é algo essencial para uma pessoa que quer treinar ao longo de muitos anos. Porque você viu tudo que eu falei aqui, se você prestou atenção, que com essa informação você consegue delimitar o quanto você vai treinar, quantas séries você aguenta por semana, aonde aumentar e aonde diminuir dependendo do seu estilo de vida, aonde aumentar e aonde diminuir dependendo do seu estado de treinamento e de qual é o seu objetivo agora. Se você quer estar numa fase de focar desenvolvimento e terra, e você sabe que o terra sempre vai te destruir, então você vai ter que fazer um volume menor. Então antes de você fazer e dar errado, já diminui um pouquinho, entendeu? E se você sabe que o seu ombro aguenta mais porrada, antes de você perceber que está faltando, se você for uma pessoa muito atenta, já coloca mais, entendeu? Então é uma variável que muitas vezes a pessoa que treina há muitos anos, ela sabe mais ou menos aonde ela está, porque ela percebe os indicadores no corpo, mas ela não sabe um número, tá? E eu acho que essa última característica, que o volume mais recuperável, muitas vezes não é um número que você tem que decorar, porque, como eu falei, depende de muita coisa. Mas se você sabe observar as consequências dele, tanto para cima quanto para baixo, aí você tá, assim, perfeito, tá na situação ideal, tá? Porque aí você consegue tomar decisão, e treinamento é saber tomar decisão, e progresso a longo prazo é uma soma de boas decisões que foram tomadas ao longo do caminho. É uma variável simples de explicar, mas extremamente difícil de reconhecer. Então, convido vocês a olharem para os seus treinamentos e pensar, será que isso aqui eu estou treinando de mais ou de menos? O que eu poderia fazer? E faça alterações, perceba e tome atitudes, tá? Não adianta você ficar, vou voltar no meu exemplo, eu ficar aí com o antebraço aqui dolorido, não adianta eu ficar com o negócio doendo aqui e passar mês e mês e a dor aumentando, não fazer nada. O que eu fiz? Só para você ter uma ideia. Cortei um pouquinho a quantidade de exercícios, porque eu estava fazendo 2 puxadas e 2 remadas, eu cortei uma remada no caso. Os exercícios que eu estava fazendo todos pronados, comecei a variar. Um faço neutro, um faço supinado, outro eu faço pronado. E também comecei a utilizar o meu treinamento de extensores de punho para compensar um pouco desse esforço repetitivo que meus flexores estavam fazendo. E a quantidade de dor que eu estava tendo aqui está só descendo, provavelmente vai estabilizar e vai ficar um dolorido de um grupo muscular como qualquer outro qualquer. Então é essa sagacidade que eu estou estimulando que vocês tenham para poder aplicar no seu treinamento e continuar tendo progresso ao longo do tempo. Esse é o vídeo que eu queria trazer hoje. Se você já teve esse tipo de experiência de perceber que o seu volume máximo recuperável estava alterado, manda aqui embaixo nos comentários, porque eu vou ficando por aqui. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up.